Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Rede Atualizar para o nosso curso de matemática. Eu sou o professor Sérgio Sarquis. Nós vamos dar continuidade ao assunto chamado equações do segundo grau, onde nós vamos aprender agora a transformar o texto de um problema numa equação do segundo grau. E isso cai realmente nas provas de concurso público. É muito difícil uma questão pedir para você resolver diretamente a equação do segundo grau. Mas é possível, sim, ele criar um problema que se transforme numa equação do segundo grau. Da mesma forma como nós fizemos no assunto equações do primeiro grau. Então nós vamos ler o texto e esse texto vai se transformar numa equação. No caso aqui, em equações do segundo grau. E aí você vai aplicar qualquer uma das técnicas que você aprendeu nas aulas anteriores para resolver o nosso problema. Ok, pessoal? Então você pode acompanhar aí na telinha que o problema número 1, o enunciado do problema número 1, está aparecendo aí para vocês. Vamos lá. A questão diz assim: em um retângulo, a área pode ser obtida multiplicando-se o comprimento pela largura. Em determinado retângulo, que tem 54 centímetros de área, o comprimento é expresso por x menos 1, enquanto que a largura é expressa por x menos 4, em centímetros. Nessas condições, determine o valor de x. Muito bem. Então, o texto do exercício fala numa figura chamada retângulo. E observe que essa questão ela é muito legal, porque ela pode fazer um link com outro ponto do edital, que pode ser, por exemplo, área de figuras planas. Então eu tenho uma figura plana chamada retângulo. Esse retângulo, segundo o texto, tem 54 centímetros quadrados de área. Ele tem um comprimento representado por x menos 1 centímetros e uma largura representada por x menos 4 centímetros. Muito bem. Observe que o texto explica lá no início que a área de um retângulo é calculada multiplicando o comprimento pela largura, que é o que a gente aprende como base vezes altura. O comprimento faz o papel da base e a largura faz o papel da altura. Base vezes altura. Ora, o texto informa que a área é 54. O comprimento, por sua vez, é representado por x menos 1 e a largura por x menos 4. Aí está, então, a nossa equação do segundo grau. Eu peguei o problema, o texto, equacionei, ou seja, transformei as palavras numa linguagem matemática e o resultado foi uma equação do segundo grau. Vamos resolvê-la? Então, x menos 1 multiplicado por x menos 4 tem que ser igual a 54. Fazendo a propriedade distributiva, teremos x ao quadrado menos 4x menos x mais 4 igual a 54. X vezes x, x quadrado, menos 4x, menos x, menos com menos dá mais, muita atenção nisso, né? Menos com menos dá mais. Vamos passar o 54 para cá. X ao quadrado menos 5x mais 4 menos 54 igual a 0. Onde nós formamos a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x menos 50 igual a 0. E aí forma-se uma questão
típica de prova de concurso público. A equação formada, a equação do segundo grau formada, permite que você aplique técnicas diferentes de solução. Por exemplo, pode aplicar a fórmula resolutiva? Perfeito. Você tem aqui os coeficientes A, B e C, onde o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale menos 50. Então você pode eventualmente calcular o delta, que é o discriminante, substitui na fórmula resolutiva e encontra a resposta. Mas olha só que legal. Eu estou procurando dois números que somados deem menos B sobre A. Ou seja, a soma seja 5. E que o produto C sobre A. Então eu quero encontrar dois números que somados deem 5, mas que multiplicados deem menos 50. Então você mentalmente responde mais 10 e menos 5. Números que somados dão mais 5 e que multiplicados dão menos 50. Muito bem. Por se tratar de um problema de geometria, não faz sentido você adotar menos 5 como solução. Porque se eu colocar o menos 5 aqui, eu terei um lado valendo menos 6 e outro lado valendo menos 9. E não faz sentido os lados de um retângulo serem negativos. Portanto, você despreza esse valor. Então, resposta, o valor de x é 10. Cuidado com a pergunta do texto. Ele pergunta assim: nessas condições, determine o valor de x. Então a resposta é 10. Mas ele poderia eventualmente perguntar o valor de um dos lados. Se x vale 10, o primeiro lado vai ser 10 menos 1, 9. 10 menos 4, 6. E 9 vezes 6, de fato, é 54. Ok? Então essa primeira questão de número 1, resposta 10. Nós encontramos isso na alternativa letra C. Perfeito, pessoal? Ok. Vamos para o segundo exercício que você pode acompanhar aí na sua telinha. Vamos dar uma olhada, então, na questão de número 2. Ele vai te dar o texto e você vai transformar o texto em uma equação. No caso, essa equação será uma equação do segundo grau. Vamos lá? Leitura do texto. A soma de um número natural com seu quadrado é 90. Qual é esse número? Então nós vamos chamar de x esse tal número natural. E o texto informa que a soma dele com o seu quadrado é igual a 90. A soma desse número natural com o seu quadrado vale 90. Então aí está a sua equação do segundo grau. Vamos passar o 90 para lá e colocar a equação no formato original. X ao quadrado mais x menos 90 igual a 0. Então você está diante de uma equação completa. Você pode aplicar a fórmula resolutiva, calcula o delta, substitui na fórmula e encontra a resposta.
Mas, mais uma vez, vamos verificar que a equação formada permite eu aplicar a técnica da soma e produto. Ou seja, nós estamos diante de uma equação cuja soma é menos b sobre a soma das raízes, menos b sobre a. E o produto dessas raízes tem que ser c sobre a, ou seja, menos 90 sobre 1. Ora, senhores, nós temos que encontrar dois números que somados seja igual a menos 1, mas que multiplicados seja igual a menos 90. Então, bota a cabecinha para funcionar. Eu tenho que buscar dois números que somados dão menos 1 e que multiplicados deem menos 90. Aqui uma técnica para você perceber as coisas. Quando o produto de dois números é negativo, é sinal que eles são números de sinais contrários. A multiplicação de dois números só dá um resultado negativo quando um for mais e o outro for menos. Perfeito? Então agora vamos tentar encontrar números que deem menos 1, a soma, e que o produto seja menos 90. Você pode pensar assim: 10 com 9. Pensa bem. 10 com 9 é 90. Só que mais 10 com menos 9 daria mais 1 e não menos 1. Então é o contrário. Eu trabalho com menos 10 aqui e trabalho com mais 9 aqui. Somados vão dar menos 1 e multiplicados vão dar menos 90. Só que o texto fala que o número é natural. E entre os dois resultados, o único que pertence aos naturais é o mais 9. Lembra lá da nossa primeira aula de conjuntos numéricos, onde nós definimos o que era um número natural? Entre as duas respostas, a única natural é o mais 9. Por isso que a resposta desse exercício é o número desejado, o valor 9. E você encontra isso na alternativa letra D. Porque ele diz assim, entre as alternativas. Ele coloca: esse número natural é, letra A, par. Não, 9 é ímpar. Primo, não, porque número primo é aquele que tem apenas dois divisores, o 1 e o ele mesmo. E no caso, o 9, ele é divisível por 1, por 9, mas também é divisível por 3. 9 não é um número primo. Múltiplo de 4. 9 não faz parte da tabuada do 4. 9 não é múltiplo de 4. Divisível por 3. Fechou. 9 é divisível por 3. Perfeito, pessoal? Legal? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá? Questão de número 3. Ele diz assim: o quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Calcule o dobro desse número. Então vamos lá. Vamos chamar de x o tal número procurado. O texto fala em quadrado de um número. Quadrado de um número é x ao quadrado. Aumentado significa somado de 25 é igual a 10 vezes o valor desse número.
O quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes o valor desse número. Aí ele pergunta, qual é o dobro desse número? Qual é o dobro desse número? O dobro é multiplicar por 2, duas vezes. Então nós vamos resolver essa equação. E é uma equação do segundo grau. Então nós vamos levar o 10x para lá, já organizando a equação no seu modelo tradicional. Identificamos os coeficientes A, B e C. E aí a solução fica a seu critério, a sua escolha. Pode resolver utilizando a fórmula resolutiva, mas pode também tentar resolver de um jeito mais rápido. Vamos lá? A soma das raízes tem que ser menos B sobre A. Ou seja, 10. E o produto dessas raízes, C sobre A. Ou seja, 25. Então nós estamos procurando dois números que somados deem 10, mas que multiplicados forme o valor 25. Ora, você já pode estar imaginando de que o número de quem estamos falando é o número 5, onde a soma deles forma o valor 10 e o produto entre eles forma o valor 25. Portanto, como ele quer que eu calcule o dobro de x, o dobro de x vale 10. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra B de bola. Perfeito, pessoal? Esse é o universo de seu concurso público. Isso é o que cai na sua prova de concurso. Dificilmente o problema será resolva a equação do segundo grau. Claro que uma ou outra banca, por não ter tanta tradição, pode eventualmente colocar uma questão dessa. Mas a forma inteligente de se perguntar é criar um problema que se transforma numa equação do segundo grau e aí o candidato, o aluno, resolve da forma como achar melhor. Mas o mais legal de tudo é fazer com que o aluno pense em como transformar o texto numa equação. Ok? Vamos fazer mais um exercício que está aparecendo aí na sua telinha, o exercício de número 4. Vamos lá? Leia o texto e vamos ver o que a gente consegue fazer nesse exercício. Exercício de número 4. Que diz assim. Vamos lá. O triplo de um número diferente de 0 é igual ao seu quadrado. Qual é esse número? Ora, senhores, se nós chamarmos de x o número procurado, o triplo de um número significa multiplicá-lo por 3. Então ele diz assim, o triplo de um número diferente de 0 é igual ao seu quadrado. O triplo de um número é igual ao seu quadrado. Aí está a nossa equação do segundo grau. Então, se nós passarmos para o outro lado da equação, eu passo a ter uma equação do tipo x² menos 3x igual a 0.
que é uma equação incompleta, onde o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 3 e o coeficiente C vale 0. Então fica ligado que nessa equação está faltando o coeficiente C. Trata-se de uma equação incompleta. Na aula anterior a essa, nós aplicamos técnicas de resolução de equações incompletas. Então, se você tiver um pouquinho de dificuldade, vai lá, dá uma olhadinha na aula anterior. Veja que nós discutimos sobre essa situação. Está faltando o coeficiente C. Como que eu resolvo de uma forma mais rápida quando falta o coeficiente C? Então, lembrando, a falta do coeficiente C permite que eu coloque o valor de x em evidência. Porque quando eu falo em x quadrado, significa x vezes x. E colocando o valor de x em evidência, o que é que vai lá para dentro do parênteses? O x menos 3. Quando que o produto de dois números é igual a 0? Quando que o produto de dois números vale 0? Quando um deles for igual a 0. Portanto, primeira resposta, primeira raiz, valendo 0. E a segunda resposta é a segunda raiz valendo 3. Então, as raízes da equação do segundo grau valem 0 e 3. Porém, tem um detalhe. No início do texto, ele diz que x é um número diferente de 0. Então é como se ele estivesse dizendo para você agora, olha, esse valor 0 não me interessa. Portanto, estamos falando do valor 3. E como o texto pede exatamente isso, qual é esse número? A alternativa que responde o problema é a alternativa letra A. Ok? Perfeito, pessoal? Vamos fazer um quinto e último exercício? Vamos lá. Acompanhe na telinha o enunciado do problema número 5. Vamos ver. O quadrado de um número menos o dobro é igual a menos 1. Calcule esse número. Então, novamente, vamos chamar de x o número procurado. Quadrado de um número é ele ao quadrado. Menos o dobro desse número, menos o dobro desse número é igual a menos 1. Se nós passarmos o menos 1 para lá, para o lado esquerdo, ele vai passar como mais 1. E aí nós estamos diante de uma equação completa, onde o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 2 e o coeficiente C vale mais 1. Então, aplicando a técnica da soma e produto, nós teremos que a soma é menos o menos 2 sobre 1, a soma é 2, e o produto, C sobre A, é 1. Então, nós temos que imaginar dois números que somados deem 2 e que multiplicados deem 1. Então, portanto, você já deve estar pensando que esse valor só pode ser o próprio número 1. Que somados vão dar 2 e que multiplicados vão dar 1. Perfeito?
Como ele pede qual é esse número, então nós vamos encontrar a resposta, o número é 1, e isso está na alternativa letra C da sua questão. Perfeito, pessoal? Então vejam, é muito importante que você aprenda a resolver equações do segundo grau, porque na sua prova certamente cairá um problema que se converte numa equação de segundo grau. E aí você aplique as técnicas que julgar mais interessante. Ou aplica a fórmula resolutiva, ou aplica a técnica da soma e produto, ou até mesmo você aplica técnicas particulares. Nesse caso aqui, por exemplo, eu apliquei a técnica de colocar o valor em evidência. O importante é que você resolva. Nós aqui passamos para você formas diferentes de você chegar no mesmo resultado. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueçam de ir até o nosso canal, se inscrever, né? Dá uma curtida lá na nossa página, assim como nos demais membros da Rede Atualizar, que isso só vai fortalecer o nosso projeto. Ok, turma? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.